Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje temos uma história emocionante que vos vai causar arrepios na espinha. Estamos a mergulhar na história arrebatadora de dois ousados mergulhadores que enfrentaram uma das grutas subaquáticas mais perigosas do mundo, Jacob's Well, no Texas. Esta é uma história que se estende por mais de 2 décadas, com coragem, tragédia e uma busca incessante de respostas. Por isso, aperte o cinto e vamos mergulhar nesta narrativa arrebatadora. Imagine-se transportado de volta ao ano de 1979, uma época de exploração e feitos ousados. No coração desta era, 2 intrépidos mergulhadores, Kent Morpen e Mark Brashear, encontram-se no precipício de uma aventura extraordinária. O seu destino? O enigmático Jacob's Well, uma cativante mas traiçoeira nascente de água doce situada no coração do Texas. O que distingue esta maravilha aquática é o forte contraste entre a sua superfície aparentemente inocente, com uns modestos 12 pés de diâmetro, e as suas profundezas ocultas que caem para uns impressionantes 140 pés. É essencial compreender que este não é um mergulho recreativo comum. Trata-se de um desafio de proporções inigualáveis que só os mais ousados se atrevem a empreender. Enquanto Kent e Mark se preparam para a sua exploração, a antecipação no ar é palpável. A sua determinação em aventurar-se no coração do Poço de Jacó, com o seu fascínio mistificador e perigos inerentes, diz muito sobre a sua sem se deixarem intimidar pelas sombras da história. A determinação inabalável de Kent e Mark leva-os mais longe, um testemunho da sua coragem face ao desconhecido. A cada batida da barbatana, eles vão mais fundo, o peso da antecipação e da excitação, misturado com a gravidade do ambiente que escolheram para navegar. Quando descem até cerca de 90 pés, surge um novo desafio, o limiar da narcose de azoto, um efeito neurológico perigoso que surge quando respiram azoto comprimido debaixo de água. Imaginem isto: o mundo subaquático transforma-se num reino que distorce o julgamento e a percepção, tal como os efeitos do álcool. Quanto mais fundo se vai, mais pronunciado se torna este efeito. É como andar na corda bamba entre a admiração e o perigo, entre a curiosidade e a cautela. A pressão aumenta, tanto das profundezas como de dentro de si próprios, à medida que se debatem com as alterações fisiológicas que ocorrem nos seus corpos. À medida que a nossa narrativa se desenrola, seguimos os passos fatídicos de Kent. Joe Moy, uma testemunha ocular desta cena de cortar o coração, vê-se num papel que nunca imaginou. O de portador de uma verdade sombria que desencadeia uma cadeia de acontecimentos que ninguém poderia ter previsto. Na sequência desse momento assombroso em Jacob's Well, a urgência de Joe leva-o a correr contra o tempo, contactando outros membros da comunidade de mergulho e convocando-os para a ação. O apelo às armas desencadeia uma operação frenética de busca e salvamento que se desenrola com um sentido de urgência e determinação. Mergulhadores e voluntários, unidos por uma paixão partilhada pela exploração e por um laço tácito, mobilizam-se para enfrentar a escuridão que se apoderou dos seus companheiros de aventura. À medida que descem as profundezas, a esperança é uma chama frágil que cintila, alimentada pela crença de que talvez, contra todas as probabilidades, Kent e Mark possam ser encontrados vivos. E aqui está, a história angustiante do mergulho malfadado de Kent Morpen e Mark Brashear, no Poço de Jacob. Esta história serve como um lembrete sombrio dos perigos que se encontram abaixo da superfície, escondidos nas profundezas de maravilhas naturais como o Poço de Jacó. É uma história de bravura, comunidade e a busca incessante de um desfecho. Ao terminarmos este relato arrepiante, lembrem-se que a aventura pode ter um custo elevado e que o mundo subaquático não deve ser subestimado. Obrigado por nos terem ligado e até a próxima. Mantenham-se seguros e curiosos. Primeiro, deixem-nos apresentar-vos Kent Morpen e Mark Brashear. Estes rapazes são mergulhadores experientes que adoram a emoção da aventura. Por isso ouve isto. Nesta história super intensa, estes corajosos decidem embarcar numa aventura louca, mergulhando no Poço de Jacob. Sabes, aquela gruta misteriosa com uma nascente de água doce que é famosa por ser muito difícil de conquistar. Este mundo subterrâneo é tudo menos uma gruta normal. É como um labirinto cheio de todo o tipo de perigos. Imagina passagens estreitas, cascalho em constante movimento e uma forte corrente de água que desafia até os mergulhadores às suas desvantagens. O Poço de Jacó não é brincadeira. É tão profundo que até aventureiros corajosos perderam a vida por não se aperceberem do seu poder.
As pessoas ainda se lembram deles como um lembrete para nunca subestimar a imprevisibilidade da natureza. Sabes, não importa quanto tempo passe, nós, humanos, não conseguimos deixar de lado a necessidade de um encerramento. É como se estivéssemos sempre à procura dessa sensação de resolução. A comunidade de mergulhadores está realmente unida pelo seu amor pelo mergulho e pelo trágico evento que aconteceu. Estão determinados a encontrar respostas e a continuar. Cada vez que tentam recuperar, é um sinal claro de como estão determinados a honrar a memória de Kent e Mark. Nunca desistem, por mais difícil que seja. Os desafios que enfrentam nesse mundo oculto não são brincadeira. Quero dizer, imaginem só navegar por aquelas passagens labirínticas, lidar com o cascalho precário e lutar contra aquelas correntes avassaladoras. É um verdadeiro testemunho das imensas forças que ali actuam. Assim, à medida que a história se vai espalhando, a comunidade de mergulhadores está realmente a tentar descobrir como equilibrar a nossa curiosidade com o poder da natureza. É uma situação complicada, sabe? As lições que podemos aprender com a experiência de Kent e Mark vão para além de estarmos apenas numa gruta. Eles lembram-nos que, quando procuramos conhecimento e aventura, devemos ter sempre um profundo respeito pelos ecossistemas que nos rodeiam. A sua viagem é um poderoso lembrete de que alguns mistérios devem ficar por resolver. Mostra-nos que, por mais que nos esforcemos, há coisas que nunca compreenderemos totalmente. A história de Kent e Mark faz-nos realmente pensar. É um lembrete arrepiante de que não devemos subestimar os mistérios do mundo natural. Mostra-nos realmente o quão poderosa e imprevisível a natureza pode ser. É como um lembrete de que existe uma linha tênue entre a vida e as profundezas desconhecidas. As memórias dos corajosos exploradores que se atreveram a aventurar-se nas suas profundezas são como um tributo sincero à beleza selvagem e aos duros desafios que os esperam debaixo da superfície. Realidades do mundo. Foi uma tragédia tão devastadora quando Mark, movido pela curiosidade, decidiu explorar este túnel super estreito na Câmara 4. Parecia algo saído de um filme de terror, com o túnel escondido nas profundezas arrepiantes. Kent é tão leal que segue sempre as indicações do seu companheiro. Desaparecem num instante, deixando para trás um vazio sinistro onde costumavam estar dois aventureiros. De Jacob continua a ser um abismo misterioso e perigoso que não para de crescer. E pensando em Kent e Mark, é um lembrete de como a vida é frágil e como a natureza pode realmente colocar-nos no nosso lugar. Assim, terminamos este vídeo. Deixem-nos saber na caixa de comentários o que pensam sobre ele. Gostem e partilhem-no com os vossos amigos para que eles também não percam nada. Além disso, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e clicar no ícone do sino para não perderem nenhuma notificação de todos os nossos vídeos mais recentes. Obrigado por assistir.